para dar continuidade ao nosso curso de REX. Queria primeiro agradecer ao Anselmo Oliveira pela primeira aula, foi muito bacana, nós aprendemos bastante e estamos com uma boa expectativa para essa nossa segunda aula e agradecidos ao Anselmo pela disponibilidade, por ele estar nos passando os conhecimentos da REX, né? Então, Anselmo, a palavra é sua. Vou aproveitar e fazer propaganda aqui do meu REX. Olha que tela bonita. Nossa, Bom, eu ainda vou aprender a fazer isso. Não, isso aqui é baba fazer isso. Se até eu fiz, então qualquer um faz. Anselmo, desculpa. Você não fez aí com REX, né? Foi Assembler, né? Não, isso aqui é Assembler, ó. Só para qualquer coisa para vocês olharem. 3.4, ABCD, ABCD com isso, né? Bit Source, tá? É esse daqui, ó. O SSIN, tá? Isso aqui é um programinha Assembler do Bitan, né? E aqui você vai fazer, por exemplo, aqui, ó, ou seja, aqui é tudo Assembler, né? Configuração de constantes Assembler. Então, aquele Anselmo bonito está aqui, certo? Daí, isso daqui depois é só compilar o programa, acho que com esse JCL aqui, ó. JCL, que daí ele já vai jogar na biblioteca certa, que é a Z22A também. Já está pronto. Lembrando que as primeiras vezes que vocês forem fazer, salva o antigo e qualquer coisa, salva um backup também da máquina, para que se tiver alguma besteira, continue voltar. Tá bom? Bom, continuando aqui, era REX, né? Queria fazer na minha máquina, por quê? Porque eu já tenho muitas coisas aqui, né? Inclusive, eu tenho na minha máquina essa TSO Help REX, tá? TSO Help REX Enter. Aí ele vai me trazer a relação dos comandos que a gente pode usar numa REX. Seriam comandos de grande parte de comandos de REX e alguns comandos de TSO, certo? Por quê? Porque você também, na REX, debaixo do TSO, você também pode usar comandos de TSO. Por exemplo, uma coisa que eu queria mostrar para a gente é a parte de alocação de arquivos, tá? Para cá. Aqui está sendo o nosso bate-papo em REX, né? Na primeira aula, a gente passou aqui iREX. iREX é aquele, por exemplo, eu vou dar só RAI. O RAI, ele é um set, né, de color, de cores de edição, por exemplo. Edição para Assembler, edição para C, edição para COBOL, são essas duas linguagens, tá? Caso a REX, esse daqui, 14. Ou, no caso, automático, então ele tenta verificar o que é e tenta utilizar. No caso, não forçar a REX direto. Depois, Help REX. Agora foi. Tá em 14, ó, tá lá. Tá. Então, aqui ele colocou, na minha máquina, né, que eu alterei as cores, ele colocou os comandos text em vermelho, os comentários em azul, os campos em branco, né? Daí fica mais fácil para a gente visualizar. Então, como eu falei na aula passada, a palavra REX tem que ficar dentro de um comentário, né? O comentário REX é barra asterisco que finaliza barra. Tem que ficar dentro de um comentário na primeira linha, de preferência na primeira linha da REX, tá? Então eu comentei para vocês que o meu padrão de escrita, né, é colocar o barra asterisco, abrir o comentário, REX, e depois colocar o nome da REX. Né? Aí colocar uma pequena descrição do que essa REX faz. Fecha o comentário. Depois, se eu quiser mais comentários, coloco mais comentários aqui embaixo. Isso aí foi como a gente coloca comentários na REX.
Também falei que a Rex ela é bem permissiva, né? Ou seja, ela deixa você escrever de várias maneiras o comando. Tá? Inclusive, por exemplo, aqui a gente tem um comando, ponto e vírgula, outro comando, ponto e vírgula, outro comando, ou seja, tudo na mesma linha. A gente pode colocar os comandos na mesma linha. Às vezes pode não ficar fácil de enxergar, tá? Eu, particularmente, posso colocar um comando em cada linha, tá? E para dar os comandos, eu gosto de colocar branco, branco, comando, tá? A menos que seja algum comando de TSO que a gente vai fazer. Daí eu coloco, por exemplo, abre apóstrofo, que é um exemplo de comando, né? TSO, lock, TSO, TSN, e assim por diante. Eu gosto de colocar esses comandos de TSO a partir da coluna 2. Mas isso é o jeito de o ancião escrever. Cada um tem uma maneira. Uma das coisas que eu comentei para vocês também era a respeito do if. Né? Eu falei que o if você colocaria uma coisa ou alguma coisa, né, concatenada com or ou com and, né, que seriam os argumentos. E daí o if basicamente teria duas saídas: o then e o else. O else quase nunca aparece, mas o then você tem sempre que colocar, né? Mesmo que ele não faça nada, mesmo que seja um nó. Então você fala, por exemplo, assim, if A diferente de B, then not, você não faz nada. Not seria um comando da Rex para não fazer nada. Else, tá? Faça alguma coisa. Lembrando que tanto no then quanto no else, eu particularmente quase nunca uso o else, deletar o else e colocar assim, um igual, se era diferente, agora ficou igual. Eu posso fazer, sei, apenas um comando, tá? A menos, é claro, você faz o then ou else, eu posso fazer um comando, a menos que esse um comando seja um do. Aí eu posso fazer um comando. E assim por diante, até chegar a um end. Tá? Ou seja, eu tenho esse do, eu tenho que ter um end, senão vai dar problema. Tudo bem? Eu gosto de alinhar assim, o do eu gosto de colocar no then e o end eu gosto de colocar alinhado com o if para poder. A gente já faz um monte de besteiras. Se a gente não tiver um padrão de escrita nosso, essas besteiras podem se multiplicar. Tá bom? Bom, isso daí só foi praticamente uma revisão. Tá? O que mais que era falar não? Então, tem uma linguagem bastante livre, né? Você pode colocar calma. Você ainda pode colocar, por exemplo, vários brancos aqui, não teria problema nenhum. Uma das coisas que eu também queria mostrar para vocês é falar que você às vezes pode colocar um comando dentro de um comando e assim vai. Por exemplo, campo B é igual a string keyword e sei lá, campo A,02, 04,02, sei lá. Você pode colocar um comando dentro de comando. E vamos imaginar que isso ainda esteja dentro de translate, tá? Translate. Tudo isso aqui, como você viu, tudo isso aqui é um comando de Rex. Tudo ficou vermelho. Além de você poder não ter uma regra na hora de escrever o comando, você já pode colocar vários comandos dentro de uma linha para fazer alguma coisa, tá? Um comando dentro do outro. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Samu, tem uma outra dúvida. Me corrija se eu estiver errado.
A gente, na revisão da aula lá, o que a gente fez? A gente fez uma função, como você ensinou aí, e a gente chamou passando 2 números. Sim. E a função lá embaixo, ela somava os 2 números e retornava o valor da total. Só que a Rex estava dando pau. Sim. Por quê? Porque eu não coloquei o exit antes da função, e ele, como ele é top-down, ele, depois que ele chamava a função, ele dava o resultado correto, aí ele descia e ia executar de novo. Era isso mesmo que a gente entendeu, não? É isso mesmo, ou seja, eu coloquei a função aqui embaixo, só que olha, eu coloquei um return que é basicamente parecido com o exit, tá? Ou seja, o exit no return tem a função de terminar o programa, ou terminar aqui o processo, tá? Se eu não tivesse esse return aqui, ele entraria novamente nessa função, só que daria problema, tá? Você falou corretamente, tinha que ter o return ou um exit aqui para terminar. Tá? Legal, obrigado. Na verdade, eu não sabia disso. Quem falou foi o Renato. Que falou isso. Grande Renato. Tá, correto isso que ele falou. Bom, caramba. Cell X 02, tá? Para X, como eu falei, unitário, X 02. Vamos trabalhar um pouco com arquivos, beleza? Maravilha, meu amigo. E gravar, isso daqui acho que é um negócio que é interessante para você, certo? Bom, faz de conta, vamos criar aqui dados, Cell X 02D. Então isso aqui é o meu o meu arquivo de entrada, tudo bem? Linha 2 do arquivo, linha 3 do arquivo. A gente vai fazer um processamento, tá? 4 do arquivo. Aqui falta, como falar? Falta imaginação do instrutor aqui, tá? Não tá bom. Uma das coisas que eu queria falar para vocês também é com relação a Rex, que ela trabalha muito bem com arquivos, tá? Mas arquivos sequenciais, arquivos dentro de PDS, ou criar um PDS, um PDSP. Ela trabalha super fácil na atividade. Agora eu preciso trabalhar com Visa. Visa ela também trabalha, só que é um pouquinho mais chato, tá? Temos que fazer alguma coisa de diferença. Agora eu quero trabalhar com DB2. Tudo bem, ela também trabalha com DB2, tá? Eu nunca fiz um update de tabela DB2, mas consulto DB2 Select, coisa mais fácil que tem. Quer dizer, é um pouquinho diferente, mas dá um pouquinho de trabalho às vezes, mas dá legal, tá? E bacana, voltando dos arquivos, ela trabalha fácil com arquivo fixo, com arquivo variável, e não sei se vocês já trabalharam em COBOL com arquivo variável, né? COBOL, arquivo variável, cara, é chato. E a Rex trabalha com uma mão nas costas. Arquivo variável, tá? A gente pode verificar isso daí. Mas vamos lá. Esse arquivo 2D é um arquivo de entrada que a gente vai ler. Bem? Bom, vamos fazer a nossa Rex para ler e gravar um arquivo. Tá? Para trabalhar com um arquivo, lembra que eu falei para vocês, e falei inclusive para vocês anotarem,
comando de TSO, TSO-ISRDDE. Eu lembro e eu anotei. Isso, que ele é muito importante. Por quê? Na hora que você dá um TSO-ISRDDN, ele te dá uma fotografia da sua sessão TSO, quais são os DDNames e quais são os respectivos PSNames que estão alocados para esses DDNames. Bem? Isso daqui é um negócio importante. Lembrando que ISP é uma palavra reservada, não é que seja reservada, mas é uma palavra do ISPF, tá? Aí você tem esse ISP-EXEC, ISP-LIB, ISP-NLIB, ISP-LIB, ou seja, LIB de panel, LIB de meta, LIB de node, assim por diante. E é tudo do ISPF, tá? Que é o próprio TSO que a gente trabalha. Beleza. Bom, se a gente for passeando aqui, a gente vai ver que a gente tem, no caso, ó, 119 arquivos. Bem? Maravilha! CSS. O que são aqueles arquivos alocados? Qualquer arquivo que uma REX ou que um ISPF vai ler ou gravar, ele tem que fazer isso através de um DDName. Tá bom? Vamos então ler aquele arquivo que a gente colocou aqui. Eu estou colocando nomes aqui e eu vou começar a explicar as telas. 4, 7, 7, a hora 2. Esse aqui está sendo o arquivo, SRN entrada, né? Vou colocar como entrada. E também vou criar mais outro. Eu gosto de fazer assim, tá? Se eu estiver atrapalhando a ideia de vocês, por favor, perguntem, tá? SRN teste. Vai ser aqui que eu vou dar o teste, ó. Eu vou executar aqui. Nessa minha visão de teste. E aqui nesse search eu vou fazer a minha hex, tá? Fazer a minha hex. Então vamos lá. Como eu te falei, eu tenho que alocar um DDName dentro daquele TSO-ISL, tá? Para poder trabalhar. Para fazer isso, eu nunca lembro, vou colocar aqui, TSO, hex, não entra. Eu nunca lembro como fazer, então eu sempre consulto aqui, por quê? Porque eu vou precisar do alloc. Alloc. Aqui eu tenho vários exemplos. Alloc. Alloca um recurso a um DDD. Tá? Veja também os comandos tree e delete, que estão relacionados. Os formatos do alloc basicamente é assim. Alloc, o nome do file, ou seja, o file seria o DDName, DSName seria o DSName que eu estou querendo trabalhar. E aqui, eventualmente, outros comandos. Tá? Aqui, nesse meu exemplo, eu coloquei, eu quero liberar um DDName dentro de uma sessão TSO. Então eu posso usar esse comando aqui, free, file, né? File, e o DDName que eu quero liberar. Não, eu não quero liberar, eu quero alocar. Então a gente vai verificar, aloca o DDName com terminal de entrada? Não. Aloca o DDName com terminal de saída? Não. Aloca o DDName com arquivo dump? Não. Especifica o nome do DSName? Tudo bem. Aloca um DDName com um arquivo já existente. Opa, é isso que eu preciso. Tá? Então eu preciso desse aloc. Tudo bem? Aqui eu tenho outros exemplos, tá? Aqui eu tô. Mas, Samuel, eu preciso do DDName e do DSName também, não? Sim, vai precisar do DDName e do DSName. Por quê? Porque você vai trabalhar internamente da REX com o DDName e externamente com o DSName. Isso daqui é igual ao seu COBOL, tá? Quando você trabalha, você dá Open Input, você dá o Open Input Arquivo. O que é arquivo? Arquivo é um nome interno.
correto? Interno do COBOL, que você determinou. E lá na Select, você falou Select arquivo, daí você especifica lá um DDName. E no JCL, você especifica a ligação entre aquele DDName e o DSName. Na REX, você não precisa especificar o nome interno, colocar um select no USB e não precisa do JCL. Você pode bypassar esses 3 passos e colocar um passo só. Aqui, nesse caso, esse alloc aqui, você está falando, estou alocando o DDName SysUT1 com o nome do arquivo SysUT1, tá? Isso aqui que fala esse exemplo. Então, aqui você está bypassando esses 3 pontos do COBOL. Beleza? Alguma Beleza, dúvida? obrigado. Por favor. Tá. Então, ó, vamos copiar isso daqui. Vamos voltar para o source. E vamos colocar aqui a loja. Então, vamos alocar DDName. Aí você vai falar assim, por que aqui está em verde? Porque aqui eu poderia... Entrada. Entrada é isso daqui, né? Ó. Vamos aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui só a título de ideia, por enquanto, tá? O nome do arquivo que eu quero ler é esse daqui, tá bom? Vamos lá. Abertura do arquivo SysUT do arquivo o arquivo, tá. Então eu vou ter eu quero tratar o DDName SysUT1, que é esse que eu estou querendo colocar, só que eu quero trabalhar com um arquivo tal. Como que eu vou colocar esse arquivo tal aqui? Eu posso simplesmente chegar aqui e fazer isso, ó. Como diria o Bitman, né? Faça isso na presença de um adulto. Eu poderia colocar assim, ó. Aqui. Eu poderia colocar dessa forma. Então, aqui nesse cartão alloc, ele vai me alocar o DDName com esse e religar com esse arquivo. Tá? O DISP é share, ou seja, eu posso estar usando esse arquivo com outras pessoas. Se fosse new, eu estou falando para ele que o arquivo não existe e eu estou criando o arquivo. Se fosse old, eu estou falando para ele que o arquivo já existe e eu quero usar, mas só eu quero usar. Ninguém mais, tá? Esse reuse, só um instante, deixa eu ver, né? Deve ser igual, né? Pronto. Fica à vontade. Oi. Alô? Câmbio? Alô? Deve ser bom. Não falou nada? Bom, o reuse está dizendo aqui que eu vou querer gravar também, ou seja, além de ler, eventualmente ler, eu vou querer também gravar, tá? Mas isso aqui o reuse não é para a gente se preocupar agora, tá? Isso daqui é uma maneira de a gente fazer essa abertura, tá? Eu posso também fazer essa abertura de uma outra maneira que é a que eu normalmente uso. 1 igual a eu gosto mais de fazer desse jeito aqui, tá? Então, ou eu faço desse jeito, ligando um DDName e um DSName, ou eu faço desse outro jeito, sendo que SysUT1 aqui é uma variável e eu vou colocar então o nome do arquivo dentro dessa variável primeiro. Beleza? As duas variáveis estão corretas. Eu vou colocar, eu vou asteriscar, aumentar isso aqui por enquanto, tá?
Mas só para falar para vocês que também é uma forma válida. Tá bom? E vou executar esse negócio aqui, só para testar. Antes de eu executar, lembra que eu falei para vocês que no começo era bom fazer um trace, tá? Então vamos lá, teste. EX. Olha lá. 4 são comentários, 5 e 7 também são comentários. Aqui, error, rodando, REX 2 na linha 11. Tá. Eu esqueci de fechar comentário ou porta. Tá, vou verificar aonde que eu acabei. Peraí. Não, é bom isso para a gente ir aprendendo, né? Para a gente ver. Isso. É aqui, ó. Um aposto a mais. Save. Um aposto a mais aqui da do share. Então vamos lá de novo, tá? EX, loss. Lá, olha, ele fez a alocação. A loss, 21. Na verdade é aqui, né? Esse cartão que faz. Ele fez a alocação, 21. Aquele DSM, beleza? E acabou a minha regra, eu não fiz mais nada. Vamos agora então aproveitar e fazer um TSO e SRDDN, tá bom? Olha aqui, senhores, SysUt 1 e olha aqui, tá? Ou seja, o SysUt 1 está alocado. Já está na minha seção. Tanto é que se você chegar aqui e dar um browse, tornar aquele arquivo. Beleza? Ótimo. Se eu for executar de novo essa REX, vai me dar erro essa alocação. Não dá erro? Deveria me dar erro, porque ele já está alocado. Não sei porque ele não me deu, mas tudo bem, vai. Mas não é porque você encerrou a REX, não? Não, eu não encerrei a REX. Mesmo se eu tivesse encerrado, ó, vamos colocar aqui um exit. Um exit 1, que seria a return code 1, tá? Salvar e vou executar aqui na outra tela. Esse. Ó, saiu com exit 1. TSO e ISRDDN. MP8. Olha o SysUt 1 aqui, ó. Eu encerrei a REX e o arquivo ainda está alocado. Dou um browser, o arquivo está aqui. Beleza? Então, o que eu queria falar para vocês de repente eu estou querendo alocar um outro arquivo, só que o arquivo já está alocado, então pode ser que dê problema para mim, tá? Então, dentro do meu help rex, eu tenho um outro comandinho aqui. Tá aqui, ó. Free. Para liberar o arquivo. Libera um DDM dentro de uma sessão, tá? Então, o que eu queria falar é aqui, ó. Free. SysUt 1. Tá? A gente vai entrar com um outro problema, mas daqui a pouco a gente vai lá. Eu aloquei, eu fiz o que eu tinha que fazer e eu estou free no arquivo. Tá bom? Esse primeiro free caso tenha, desaloca. Caso não tenha, continua. Até um continua meio estranho, porque ele vai dar uma mensagem de erro, tá? A primeira vez que a gente executar, ele não vai dar essa mensagem de erro. A segunda vez, como a gente está terminando a REX e antes de terminar dar um free, está liberando, então a próxima vez que a gente for fazer, ele vai dar uma mensagenzinha de erro, tá? Então vamos lá, só para vocês entenderem, tá, esse processo. EX. Então, a alocação, ele fez um free. Aí ele falou, free, ok. Daí eu fiz a alocação. Daí eu fiz a desalocação e saí com exit 1. Beleza? Beleza. Vamos fazer de novo? Ele deve dar uma chiada no primeiro free. Ele vai falar, fiz o free, o primeiro free. Ele vai falar assim, ô meu amigo, o file SysUt 1 não foi liberado, ele não estava alocado. Ótimo.
É uma mensagem de erro só para alertar, tá? Então, informativo. Mas ele continua, fez a alocação, tudo. Só que essas mensagens, às vezes, aparecem na Rex. E isso é um negócio que fez, né? Eu jogo uma Rex lá, começa a dar algumas mensagens, é um negócio feio. Então, para acertar isso daí, a gente tem uma outra aqui. Tá. Caramba, vamos lá. A gente coloca isso daqui como sendo o primeiro cartão, tá? Ou seja, o nome de uma variável qualquer, eu gosto de colocar em SBT, o comando nessa aqui, para falar que está off, está desligado, tá? Então, quando acontecer essas mensagens de warning, elas não vão aparecer, tá bom? Vamos salvar isso daqui e executar a Rex de novo. EX. Eu executei o free não estava alocado, ele deu return code 12, mas ele não veio com aquela mensagem aparecendo na tela, tá? Aquele KJ, não sei o que. Não veio. Daí fez a alocação e fez a nova liberação. Aí vocês vão falar, tá, mas eu li o arquivo? Não, eu não li o arquivo, tá? Eu aloquei e desaloquei. Tá bom? Vamos ler o arquivo, porque vocês estão excitados nessa informação, certo? Então vamos lá. Vamos ler. Então a gente já percebeu que a liberação e a alocação, a alocação da bloqueio, só que agora vamos ler o arquivo. Para ler o arquivo, basicamente, não começa. Acho que não está aqui, acho que está na parte de teste, instruções específicas para teste O. Na verdade está aqui, eu coloquei como exec.io, que é a leitura ou gravação de registro no arquivo, tá? Por que eu coloquei aqui o teste O? Porque eu também coloquei algumas coisas aqui, se eu quiser fazer hexspin no Windows, eu tenho como ler leitura de registro em arquivo no Windows, gravação no Windows, tá? Que é line in, line out, caso você tenha alguma dúvida e queira fazer depois de sair no Windows, tá? Aqui tem um exemplo de como fazer no Windows, tá? Mas vamos nos ater a Rex no TSO. Exec.io. Basicamente ele fala exec.io, o N, né? Disk, para falar que eu vou querer fazer uma leitura ou gravação. Essa interrogação eu vou falar o que eu quero, né? Se é o R é para ler, o W é para gravar, o DDName e as opções. Basicamente o comando é esse. E aqui a gente tenta destrinchar essa leitura, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou basicamente copiar um exemplo. Vou copiar um exemplo para a gente poder sair correndo atrás dele, tá? Mas tem algumas variações desse comando, tanto do leitura, ponto gravação, quanto leitura para update. Essa daqui é a maneira mais básica de fazer a leitura. Tem outras maneiras de fazer, tá? Eu vou começar pela maneira mais básica e depois a gente vai fazer algumas pequenas variações aqui. Mas basicamente é o que? Asterisco, ler todos os registros do arquivo. O asterisco fala. Ler, por exemplo, 100, daí era para ler até 100 registros. Se o arquivo tivesse mais de 100 registros, ele só iria ler 100 registros, os 100 primeiros. Se o arquivo tivesse menos, ele iria ler os, 59 registros que tinha e não ler mais. Tudo bem? Disk é o comando que a gente está querendo fazer, no caso R de leitura e W gravação. Qual é o DDName? Eu quero do SysUp1. Esse DDName aqui é esse mesmo DDName daqui ou daqui, tá?
esse fins, o que é esse fins? Eu quero ler, então, asterisco, todos os registros fins e fechar esse arquivo, não vai me interessar mais. Ou então eu quero ler todos os registros e deixar ele aberto, ou seja, eu tiro fins. Ah, não, eu quero ler 10 registros, tirei o fins, então depois eu posso ler mais 10 registros e assim por diante, tá? São variações. Ou, aí eu, ao invés de colocar eu quero ler um registro só, e se eu tirar o fins, eu vou deixar ele aberto ainda. Então, mas não, nesse nosso exemplo eu quero ler todos os registros e fechar esse arquivo, não me interessa. Stem o T1. Quando eu ler todos os registros, eu vou gravar na minha variável o T1 ponto alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho, acho que, 4 ou 5 registros lá, né? Eu vou ter lá o T1.1, eu vou ter um registro. O T1.2, eu vou ter um segundo registro. E assim por diante, o T1.3, o T1.4, o T1.5. Eu não me lembro se tem mais do que 5 registros, tá? Tudo bem? Então, esse T1 ponto alguma coisa, o número, quer dizer qual é o registro que eu vou pegar do arquivo. Deixa eu ver na 4 registros só. Então, é a mesma coisa do que está assim. Vai estar assim. Sim. Correto? E uma coisa que agora é legal, o T1.0 vai ter o conteúdo 4, que é a quantidade de registros que eu li nesse único comando. Percebe como ele é poderoso? Se fosse no COBOL, eu ia ter que dar open, read, update, fazer um monte de coisa. Uma linha só, eu leio o arquivo todo. Tá? Tem também até como ler o arquivo de trás para frente, tá? Não lembro agora, mas não uso. Tudo em 1 ou 2 vezes só. Mas uma linha só, você lê o arquivo inteiro. Esse ler o arquivo inteiro, lembrando que ele vai jogar os registros no buffer. Então, eu aconselho que o arquivo tem 10.000 registros, beleza. Mas que aí o asterisco dá de boa. Mas o meu arquivo tem 90.000 registros. Aí fica ruim. Por quê? Porque ele vai ter que ler e jogar isso em algum lugar. E esse algum lugar é alguma área de trabalho aqui do TSO. Tá? Então é ruim, porque pode ser que ele não tenha esse espaço suficiente na sua sessão do TSO para trabalhar. Tá? Então, até 10.000 registros, sem problemas. Tá? Conseguindo entender isso aqui ou não? Alô? Um feedback, por favor. Oi, como é que é? Vocês conseguiram entender como que esse ZQRO é poderoso e o como ele trabalha? Sim, sim. Conseguiu? Tá. Então, beleza. Depois que eu fiz a leitura, eu liberei o arquivo que eu não vou mais precisar. Mas aí eu vou começar a trabalhar com os registros, tá? Vou colocar. Tá. Isso aqui talvez a gente não vá depois. Vamos trabalhar com os registros. Eu li, então agora vamos fazer o seguinte. Um dos comandos que a gente pode, por exemplo, assim, fazer assim. Sei registro, quantidade de registro igual a... Onde que eu pego a quantidade de registros desses? UTI 0. É o T1, quer dizer, isso aqui é o nome de uma stem, tá? Eu gosto de usar o T1, mas se você quiser, por exemplo, usar abacaxi ponto, também seria uma tabela, tá? Vamos lá. Então, o TI 0 é o T1.0. E aqui eu tenho a quantidade de registros.
Aí sei registro 1 igual a 1.1. E assim vai. R4. 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Vamos executar isso, lembrando que no cartão 20 eu estou saindo da minha Rex. Ele só vai executar até o 19 e o 20 ele vai sair da Rex. Tá bom? Save. E vou até tirar o trace. Tá? E teste. Olha lá. Quantidade de registros, 4. Registro 1, arquivo de entrada. Registro 2, linha 2 do arquivo. Registro 3, linha 3. Registro 4, linha 4. Registro 5, que não existia, colocou o nome da stem.5. Certo? Alguém sabe por que ele colocou um 1.5? Acho que o Renato sabia. É que é o seguinte, pessoal. Por exemplo, vou colocar aqui nesse source, tá? Um exemplo, tá? Por exemplo, eu vou definir o meu campo. Campo A igual a abacate. Beleza? Então eu estou dando um display, né, um display de campo A igual a campo A, para fazer o conteúdo. E vou dar um display também de campo P igual a campo P. Tá? Sei. O que eu quero mostrar para vocês é quando existir quando o campo já foi definido, né, e existir um conteúdo, ele vai exibir o conteúdo que tem naquele campo. Agora, quando o campo não existir, ele vai displayar o conteúdo dele é o próprio campo. Tá? Então aqui vai ser campo B que ele vai jogar, porque eu não defini, não falei que campo B tem o conteúdo tal. O campo B ele nem sabe o que tem, então vai ser o próprio campo. Tá? Vamos executar aqui, para teste. 2, teste. Olha lá, campo A, abacate, campo B, o próprio nome do campo. Como eu não tinha definido nada, então ele coloca o próprio nome do campo, que é o T1.5. Aqui é o próprio campo. Beleza? Beleza. Bom, vou tirar aqui esse. Esse daqui é uma maneira de fazer, tá? Vamos tentar usar uma outra maneira de fazer usando o do. Como é uma repetição, eu vou colocar do i, que é um nome do meu índice que eu vou chamar. Poderia chamar ele de A, mas eu posso colocar aí. I do i, que é o índice, igual a 1 até 1.0 vai 1. Certo? Sei lá, vamos lá. Registro i igual a 1.i. E finalizando meu do, eu poderia ter colocado mais comandos aqui, mas eu só quero colocar isso por enquanto. Tá? Então, o que faz este comando do tem variações dele, tá? Mas ele vai me usar o indexador. Opa! Ele vai me usar o indexador que eu chamei de i. Eu poderia colocar uma dx, vai. Só que daí eu teria que mudar aqui para dx e mudar aqui também para dx. Eu que mudar só aí, tá? Mas vamos lá, vamos continuar com o index. O valor inicial do index é 1. Ele vai variar até chegar a 4, né? Que é a quantidade de registros. E ele vai variar por 1. Ah, eu poderia variar por 2, por 3, por menos 1, assim vai, tá? Bem flexível. Salvei. Vamos executar isso. Teste. EX. Então,
arquivo de entrada, quantidade de registro 4. E aqui é o do. São as restrições do do. Beleza? Maravilha! Alguma dúvida, pessoal? Não tem dúvida nenhuma, né? É tão fácil o Rex que não tem dúvida nenhuma. Bom, vamos pegar esse negócio aqui e colocar aqui embaixo e colocar uma coisa em cima. É gostoso trabalhar com isso. Então, você percebeu que a gente listou todos os registros aqui nesses 3 cartões no listar. Vamos listar então agora só a partir do registro 2, eu quero de 2 em 2, tá? Salvar e fazer o teste. Pronto, listou o registro 2, o registro 4, linha 4, não tem registro 6, então acabou. Certo? Certo. Maravilha. Então, isso daqui é uma maneira que a gente lê um arquivo, trabalha com registros e agora vamos aproveitar e vamos gravar o arquivo, tá bom? Para gravar também a gente tem que alocar ele. Só que eu vou chamar esse ZUT2 e colocar como saída aqui, tá? Não vai dar confusão. ZUT2 para preparar ele. Tá. Então a gente está trabalhando o arquivo para gravar. A gente vai criar o Rex 2S. Beleza. Vamos aproveitar o próprio DUF para fazer isso. Então a gente jogou para cá e vamos colocar I2 é igual I2 mais 1 IT2 I2 igual a IT1.ITX. Beleza? Maravilha! Isso vai funcionar? Claro que não. Por quê? Porque eu estou fazendo uma soma em um campo, só que esse campo não existe. Então ele está com o próprio valor. O próprio valor dele é em 2. Se eu somo um número dentro de um campo que não tem número, ele vai me dar um 0,7, né? Só que o erro que vai me dar em Rex não é um 0,7, ele vai me dar um 10. Erro ruim é linha 16 bad arithmetic conversão. Tá bom? Então, como é um campo numérico que eu vou querer fazer um cálculo algébrico nele, né? Eu tenho que inicializar ele. Então, 2 igual a 0. Inicializando com valor 0. Tá? Então, vamos lá. Salvei. Vamos testar. Usaram os dedos? Vamos lá, linha 2, linha 4. Pronto, acabou. Mas será que eu gravei? Vamos olhar então a saída. Estou criando uma nova sessãozinha aqui. Olha só! Olha só! Ele gravou, olha que legal. Parece mágica, né? Parece. Bom. Volta lá no fonte. No fonte, vamos lá. Isso. Porque você pôs aqui 2 mais 1. Ah, tá. Esse UTI. Sim, inicializou. Mas esse UT2 tarará, é que está gravando. Isso, aqui, desculpa, é que eu não fui em detalhes. Mas eu estou movendo para os registros da minha outra tabela, né? Ou seja, eu criei valor 21, então o T2.2 vai estar o T2.1. O primeiro item do T2 vai ter o quê? Vai ser igual ao T1.1. Então eu estou movendo o registro
daqui para cá. Só estou simplesmente movendo o registro todo, né? Inclusive, aqui, ó, quando eu li o registro está com 80 posições, tá? Não sei se você percebeu, mas na hora que eu dou EX, ó, linha 2 do arquivo, e aqui tem o registro ainda. Opa, aqui tem o meu registro 80 posições. Só que aqui eu só tenho 70 e poucas posições. Por isso que existe esse tag no registro que também faz parte. Isso que não ficou grudado, né? Isso, por isso que não ficou grudado, porque o registro tem 80 posições. E aqui eu já comi umas 12 posições. Eu só consegui pegar 79, então ele precisou da segunda linha. Vamos tirar essa linha aqui para deixar só as coisas válidas? Sim. Sim, sabia que você ia concordar. Vamos lá. A gente faz isso, né, nesse display. Pode se fazer de diversas maneiras, só que eu quero usar uma funçãozinha chamada strip, tá? Trim. Tô brincando. Trim trinha. Isso, mas aqui é o strip. E o strip eu quero ver, ou seja, o strip, deixa eu até voltar aqui no meu link desktop. Cadê aqui? Strip, onde tem strip, tá aqui. Entrar no strip. Caramba, que coisa feia. Olha lá, ele remove, tá? Leaving or training spaces de um string, tá? Nossa, isso eu pensei que eu mandei no banco de corativo, eu mandei um arquivo bonitinho, só que eu babei no meu, melhorar. Então, esse strip, ele aqui. E esse P que eu coloquei aqui é para pegar dos dois lugares, da esquerda e da direita, ou só da esquerda ou só da direita, tá? Para tirar os brancos não significativos, tá? Então vamos voltar lá. Eu coloquei B. Então vamos testar agora com o B. EX. Aqui ficou grudado agora, porque ele só pegou isso. Aqui tinha brancos, não são significativos, ele ignorou, tá? Ele ignorou. Então o registro ficou 2, 4, só daqui. Teve alguma mudança? Foi aqui no meu SLI de saída. Não teve alteração alguma, tá? Por quê? Porque esse meu arquivo aqui, ele é fixo. Se ele fosse variável, que é o que a gente vai fazer agora, daí vocês iriam perceber uma coisinha diferente, mas é uma coisinha assim que aos olhos normais não vai entender, mas eu sei que vocês são especialistas, então vocês vão perceber essa diferença, tá? Então vamos criar isso daí. Sai daqui, entra no 2, entra cá, aula 2, alocar, eu quero deixar a aula 1 variável, eu quero variável blocado, tá? Isso. Opa. Rex. Agora eu tenho o aula 1 que é um fixo blocado e o aula 1b é um variável blocado, tá? Então a gente vai entrar no source e colocar a gravação da coisa no aula 1b. Então a gente vai soprar. Oi? Eu vou colocar mais coisas aqui, no arquivo de entrada, eu vou colocar mais coisas, só para a gente tentar perceber a diferença que dá. Certo? Então essa aqui está sendo a nossa entrada agora. E vamos executar
o nosso teste. X, cruza os dedos. Foi. Tá? Vamos olhar agora a nossa saída variável. Que legal, ele gravou. Vamos olhar para cá. Mas isso, a gravação do variável também está com strip. Sim, também está com strip. Isso. Só que tá aí, como eu falei, qualquer pessoa fala assim, que coisa, tá na mesa igualzinho, todos vocês são Exxon. Exxon. Ei, caramba, um B, Exxon, não deu certo. 40. Isso, é porque ele deveria terminar aqui, esse 40, ele não deveria aparecer. Isso daqui também ele não deveria aparecer. Vamos voltar para a cancheta. Acho que não está com strip, então. No... Vamos olhar aqui. Vamos olhar sorte. 8B. Ah, tá. É idiotice de... Porque no display eu coloquei strip, mas na gravação o idiota não colocou. Então, toda a cor da grama a gente não tem. Vamos lá. Vamos de novo. Momento de tensão. Teste. X. Bom, agora vamos olhar a saída. Aqui, então, variável. Down browse. X-on. Ei, palmas. Nada nessa mão. Ficou legal. Então vocês perceberam que trabalhar com arquivo variável, a gente trabalha com mão nas costas. Tá? E já no COBOL, tem que fazer RPTado, tem que fazer um monte de coisa. Sempre piorou. O que mais? Curse. Então, aqui a gente, esse membro não existia. Essa biblioteca existia, mas o membro não existia. Eu simplesmente gravei alguma coisa na biblioteca, gravei um membro na biblioteca e a partir dessa gravação aqui, esse membro começou a existir. Certo? Isso aqui, então, vocês vão falar, nossa, é mágica, então. Tá? Assim como a gente fez a alocação de alguma coisa que não existe e passou a existir, vamos voltar aqui no alloc. E pular essa página. Por quê? Porque aqui, o parâmetro desse alloc, aloca um novo arquivo, mas não relaciona a um DDLM. Tem como fazer isso também. Mas aí eu não consigo gravar coisas dele. Consigo só alocar esse arquivo. Aqui eu estou alocando um DDLM com um novo arquivo. Ou seja, estou passando os parâmetros de alocação. Ou seja, a trilha, quantas trilhas primárias e secundárias, organização do arquivo, blocagem, tamanho do registro, tamanho do bloco, quer especificar um volume, que o arquivo não existe, então eu estou criando. Ou seja, esse alloc é super poderoso. Tá? Você não precisa... Aí você vai falar assim, eu nem preciso mais de JCL para fazer. Realmente, o alloc ele tira aquele negócio do JCL, se você quiser. Às vezes é bom, mas muitas vezes não é bom. É bom você ter alguma coisa documentada no JCL para você seguir. Não, a mágica fica tão grande que você nem sabe que você está criando arquivo. Tá? Então, você tem que pesar que é bom ou não. Tá? E da mesma maneira, para só fechar a aula de hoje, né? Não ficar bravo, a gente fez isso daqui de uma maneira online, certo? Só que a gente também poderia fazer isso,
de uma maneira batch. Ponto aula 01. É aula 01, né? Tá. Hex. E não é mais. Então, Hex 02 já. Hex. É que eu sou enrolado, tá? Tá. 2. Ou seja, esta é uma das maneiras de se executar a hex batch, tá? Vou salvar. Vou alterar o search um pouquinho antes de se meter aqui, para vocês falarem, não, ele fez online. Eu vou colocar aqui, ó. Vou voltar aqui para gravar os 4 registros, tá bom? Então vou entrar de novo no meu website. 4, aula 1, edit, SLN, JCL e vou submeter. Cruzem os dedos. Foi. Agora foi e saiu para o de 1. Olha que legal. SC 002. Então, é que o meu NVS eu ainda não alterei certo para colocar 7.000 para certo, tá? Relaxo, tá? Sabe aqui embaixo, casa de direito principal? 01 é... O 01, return code 01, é porque aqui a gente colocou exit 01. Então, esse 1 aqui é o return code que saiu do nosso job, tá? Eu poderia colocar aqui até 4.096 eu posso. Se eu colocar 4.097 dá problema, tá? Isso. Mas se você quiser pôr 00 também... Também, se eu não colocar nada ou colocar 0, ele sai com 0. Quando você pediu, subiu. Agora sai com 0, ó. Ou de 0. Dá um Enter, SRN, Drops. Sai aqui, cá. Aqui, ó. 00. Sai com 0. O que mais? Então, eu estou executando o IKJ TFT com TSO e estou falando, TSO, me execute a Hex 2 e está nessa biblioteca. Tá? Eu posso usar o sysexec, também posso usar o isplib e acho que tem mais outro que agora não estou lembrando, mas que eu poderia usar, tá? Acho que é sysprop para executar esse inimigo, tá? Bom, o que mais? Vamos ver a saída? Será que a saída estava? Nem se estava, né? B. Então, ele salvou tudo. Ah, tá. Quando eu dou V, ele sai assim. Quando eu dou B, daí que eu vejo que o arquivo, como é variável, né? Eu estou gravando variável, eu só grava os registros aqui. Xoff. Tá? Então, ele me gravou todos os registros do arquivo de entrada no arquivo de saída. Certo? Isso é uma coisa maravilhosa. O que mais? Só bom, essa é uma das maneiras de executar. Tem outra maneira de executar em Get, tá? Aqui é outra maneira sem o parne. Tá? É por sysin. Ah, tá. Só que daí eu tenho que colocar o programa aí, né? Oi? Não, o nome do programa tem só. Isso, vamos ver aqui o que dá para fazer. Vou submeter esse negócio aqui. Hex 1, Hex 2. Usando os dedos e. Oi. Então lá, vamos olhar aqui nos jobs. Vamos ver. Ué, só que apareceu o Hex 2?
E o Rex 1? Não, acho. Ah, não, o Rex 2 que apareceu aqui, eu tô falando, tá? É do Jovem Name. O Step Name estava base, tá? Você deixou. Você deixou 2 steps. 2 steps, é no seu nome. Isso, é coisa minha. Mas aqui ele aparece, por exemplo, a saída do Rex 1, ele sempre colocou aqui, e a saída do Step 2, ele colocou, ó, rig, daí eu falei, execute a Rex 002, tá? De repente, se eu quisesse passar parâmetros para essa Rex 2, eu poderia colocar parm 1 aqui, né? Aqui. Eu poderia colocar, por exemplo, parm 1, parm 2 e assim por diante, parm ele. Eu poderia passar parâmetros também, da mesma maneira que eu poderia passar do 2, tá? E ele executa e tirou e me joga porque esse daqui também é o DDL de Sysout, né? Todos os textos aqui. Tá bom? E no caso de read, ou seja, pronto para executar outra Rex, caso tenha. Eu poderia colocar Rex 2, Rex 3, Rex 4, tudo aqui, ó. Por exemplo, né? Rex 2, Rex 3, Rex 4, tudo executar um monte de Rex. Tá, é que não tem. A gente não tem, o 3 e 4 não tem. Não, exemplo. Não tem. Exemplo. É um exemplo. Se eu quisesse, eu poderia colocar Rex 2, Rex 3, Rex 4. Tá? Poderia ser assim também. Tá? Agora, desse outro jeito, eu teria que fazer mais um JCL para Rex 3, mais um JCL para Rex 4. Tá? Então, é isso, pessoal. Aqui por hoje, algumas informações suficientes para o dia de hoje. Senão a gente vai acabar rápido, pô. Não vai ter nem 200 aulas.